Tratar a Yugito Ni como uma Jinchuriki fraca só porque ela perdeu para Kakuzu e Hidan é um erro completo. Sendo bem sincero, ter esse tipo de pensamento em relação a essa kunoichi lendária não faz o menor sentido. A Yugito simplesmente teve o azar de ser uma daquelas personagens que o Kishimoto criou para parecer extremamente poderosa, mas que ele nunca deu a oportunidade de realmente mostrar isso em batalha. E hoje, Genizada, eu quero tentar responder uma pergunta que até os dias atuais gera discussão entre os fãs. Como realmente a Yugito Ni perdeu para Hidan e Kakuzu? Porque de fato, se você parar para pensar, é um pouco estranho. Yugito era uma Jinchuriki perfeita. Ela controlava completamente a Matatabi, a biju de duas caudas. Ela era considerada uma kunoichi de elite na vila de Kumogakuri, e mesmo assim ela acabou capturada por uma dupla que, olhando superficialmente, parece muito inferior a uma biju completa. Mas será que isso tudo é tão simples assim? Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Antes de analisarmos essa luta e explicar como tudo aconteceu, vale lembrar quem era a Yugito. Essa kunoichi definitivamente não era uma Jinchuriki qualquer. Segundo a própria obra de Naruto, ela recebeu a Matatabi quando tinha apenas 2 anos de idade. Desde criança, Yugito passou por um treinamento extremamente cruel, para aprender a controlar o poder de sua biju. E apesar da crueldade e intensidade do treino, o resultado foi impressionante. Yugito Ni era capaz de assumir a transformação completa de sua biju quando bem quisesse. Isso sem perder a consciência, sem enlouquecer e sem depender da raiva. Tudo isso coloca Yugito em um grupo extremamente seleto de personagens. Naquela época, praticamente só o Killer Bee possuía um domínio semelhante à sua biju. O próprio Naruto lutava muito para conseguir controlar a Kurama, já Yugito fazia isso de forma muito natural. Depois disso tudo, acho que você concorda comigo. Não estamos falando de uma kunoichi mediana. Nós estamos falando de uma das armas militares mais importantes da Vila da Nuvem. E justamente por isso, é tão estranho ver ela sendo derrotada praticamente fora das telas. Mas agora vamos falar da quebração de pau, a luta de Yugito contra a dupla zumbi. A luta começa de uma maneira bem interessante. De primeira impressão, parece que Hidan e Kakuzu estão perseguindo Yugito. Mas conforme a cena avança, nós percebemos que estava acontecendo exatamente o oposto. Yugito estava atraindo os dois para um lugar específico, e isso por vontade própria. Ela conduz Kakuzu e Hidan pelos esgotos de Kumogakuri. E é por isso que falam que essa luta é uma merda. Entenderam a piada? Continuando, após Yugito manipular eles pelo esgoto, eles chegam em uma área maior, e lá Yugito simplesmente para. Naquele instante, a kunoichi ativa dezenas de papéis explosivos espalhados pelos túneis. Ou seja, a Yugito preparou uma armadilha, o que já mostra algo muito importante. Ela não entrou despreparada. Dá pra notar que a Yugito acreditava friamente que iria vencer aquela luta. Ela até mesmo jura que vai vencer essa luta. Ela tinha noção que eram 2 membros da Akatsuki. Mesmo assim, ela resolveu enfrentar os dois sozinha. Isso demonstra a confiança absurda que ela tinha. Depois de explodir os túneis, ela não perde tempo. Ela ativa imediatamente a sua transformação completa na Matatabi. Naquele momento, ela declara que não deixaria os dois saírem vivos. Até aí, tudo parecia caminhar para uma vitória de Yugito. Mas então, a obra simplesmente corta a cena de luta. Quando voltamos, Yugito já foi derrotada. E aí começam os grandes mistérios. Agora eu vou tentar explicar, teorizar e responder como Yugito perdeu essa luta. A primeira coisa que eu acho importante observar e comentar é que aquela transformação da Matatabi parece diferente da que vimos durante a Guerra Ninja. Pode parecer um detalhe bobo, mas comparem os tamanhos. Quando o Kakuzu é esmagado pela pata de Matatabi, ele não parece tão pequeno em relação a ela. Agora, compare isso com a Matatabi atacando Madara durante a guerra. A diferença é muito grande. A biju parece muito maior, volumosa e imponente. Então, existe uma possibilidade bem interessante. Talvez a Yugito tenha limitado parcialmente essa transformação em biju completa. E isso faz muito sentido, afinal ela estava lutando dentro de um sistema de esgoto. Corredores estreitos, pouco espaço para a movimentação. Uma Matatabi em tamanho máximo provavelmente teria dificuldade até para se mover. E se ela reduziu o tamanho, é plausível pensar que o poder da biju também estava reduzido. O que começa a explicar como Kakuzu e Hidan tiveram chances contra a biju. Outro ponto que muita gente comenta sobre essa luta é o seguinte: por que a Yugito não lançou uma biju dama? E calma,
ela lançou, mas não é bem assim. Muita gente que vai analisar essa luta esquece completamente o contexto dela. Yugito estava nos esgotos do território do País do Relâmpago. Uma Bijudama não é um simples Rasengan. Ela é uma arma de destruição em massa. Se fosse usada sem cuidado, poderia acabar destruindo vilarejos. Então simplesmente sair disparando Bijudamas para todo lado não é uma opção inteligente. Inclusive, logo no começo da luta, a Matatabi utiliza um Katon. E aquele ataque já destrói completamente os túneis, além de atingir o prédio que existia acima deles. Prédio esse que eu teorizo que não havia ninguém morando ali, né? Pelo amor de Deus, Yugito. Continuando, existe um detalhe bem curioso. Quando vemos o cenário depois da batalha, há um enorme rombo nas montanhas. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que aquele rombo foi causado pelas chamas do Matatabi. A destruição é muito maior e concentrada. Na minha opinião, aquilo sim foi causado por uma Bijudama. A minha teoria é muito simples. Acho muito provável que a Yugito tenha usado uma Bijudama no final da luta, de forma controlada e para uma direção que não acertasse civis. Mas aí surge outro problema. Se ela realmente disparou uma Bijudama, como Hidan e Kakuzu sobreviveram? E aqui entra um detalhe interessante. Quando vemos os dois depois da luta, as roupas deles estão praticamente intactas. Isso elimina a possibilidade de terem recebido uma Bijudama diretamente. É muito possível que a Yugito ou Matatabi tenha errado o alvo. Talvez ela tenha sido até mesmo atrapalhada. Você lembra dos fios do Kakuzu, o Giongo? Imaginem a seguinte situação. Yugito começa a concentrar a Bijudama. Nesse momento, o Kakuzu lança dezenas de fios, assim prendendo parte do corpo da Matatabi, o que faz ela desestabilizar a mira, e na hora do disparo, a explosão sai desviada. Ao invés de acertar Hidan e Kakuzu, ela vai direto para as montanhas, ainda na direção segura, porém errando o alvo. E agora chegamos talvez na maior dúvida da luta toda: como Hidan realizou seu ritual na Matatabi? Se Yugito Ni estava transformada em sua Biju, como Hidan conseguiu pegar o sangue dela? E existe um detalhe que muita gente esquece ou ignora: as bijus podem sangrar. Mesmo sendo criaturas compostas majoritariamente por chakra, o mangá mostra isso algumas vezes. Durante a Guerra Ninja, os 5 caudas Kokuo acerta o Gyuki violentamente. Naquele momento, o Gyuki sangra muito. Nos capítulos seguintes, o sangue continua visível. Mas repare que o sangue não é uma regra. Em vários momentos, o próprio 8 caudas Gyuki foi ferido brutalmente e não derramou sangue. E isso se aplica a todas as bijus. O sangue parece ser algo eventual, que pode ou não acontecer sem um padrão exato. Outro exemplo é o Son Goku. A biju de 4 caudas logo em seguida mostrou ter tecidos internos. Ou seja, apesar de serem feitas de chakra, as bijus possuem características físicas, que variam de forma para forma, momento para momento, ocasião para ocasião. Então isso pode ter acontecido com Matatabi, o que explica como Hidan conseguiu algumas gotas de sangue dela. E quando o ritual do Hidan começa, a situação muda completamente. Nesse momento, Hidan não precisa vencer no poder, ele só precisa manter o ritual ativo. Esse Hacks é extremamente quebrado. E bem, depois de todas essas explicações, isso nos leva a uma conclusão importante. A derrota de Yugito não significa que ela era fraca. Tudo indica que foi uma batalha extremamente difícil para os dois lados. O próprio cenário completamente destruído mostra que esse foi o caso. É claro, infelizmente o Kishimoto decidiu não mostrar praticamente nada dessa luta, assim como foi com basicamente todos os Jinchurikis. Eu gosto de imaginar essa luta como um enorme quebra-cabeça. A obra entrega algumas peças, outras ficam em aberto, mas quando juntamos tudo, as coisas começam a fazer mais sentido. E é claro, como eu já falei, esse vídeo está repleto de teorias. Essa é a minha teoria, a minha opinião de como essa luta aconteceu. Enfim, genizada, deixem nos comentários o que você acha sobre essa luta e como você acha que ela acabou acontecendo. Deixe seu like, se inscreva e eu te espero numa próxima.